Olá, querido estudante, olá, querida estudante, tudo bem com você? Que bom me encontrar aqui nesta videoaula, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação, essa relação possível entre espiritualidade e o trabalho, isto é, a vida profissional em relação ao próprio ambiente de trabalho, ou aquilo que nós desenvolvemos como a nossa atividade de trabalho. Você já havia pensado sobre isto, sobre esta relação possível entre espiritualidade e trabalho? Pois é, nesta aula a gente vai refletir justamente sobre esta relação e sobre as suas implicações, isto é, as suas consequências práticas para as pessoas. Mas antes de prosseguir, eu preciso passar algumas informações rápidas para os professores que me assistem, tudo bem? Ainda antes de passar essas informações, quero lembrar a você de não deixar de registrar a sua presença por meio desse QR Code que aparece em sua tela usando o seu celular. Agora vamos às informações aos professores, meus colegas que me assistem. Esta aula é direcionada a estudantes da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e ela tem como objetivo de aprendizagem o seguinte, abre aspas, eleger critérios de ação pautados na justiça, detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente, assim como criar formas não violentas de atuação nas diferentes situações da vida. Fecha aspas. O objetivo desta aula consiste do seguinte, abre aspas aí novamente, evidenciar ao estudante a relação possível entre trabalho e espiritualidade e demonstrar os resultados satisfatórios decorrentes de uma equilibração entre esses fatores. Fecha aspas. Vale lembrar que, para esta aula, por ser ela direcionada à educação de jovens e adultos, não existe uma habilidade específica, já que, na verdade, não há habilidades definidas para a EJA, mas sim o nosso objetivo de aprendizagem e também o nosso objetivo específico para esta aula, que eu aqui já mencionei para vocês. Muito bem, feitas essas considerações, vamos à nossa aula. Bora lá? Eu vou começar esta aula buscando explicar a você o que é espiritualidade. E para isso eu vou citar um trechinho da obra Ensino Religioso, Passado, Presente e Fé, volume 7 de 2019, lá na página 20, que eu usei em outra aula, inclusive, e esta obra nos informa o seguinte a respeito de espiritualidade. Abre aspas. Espiritualidade é um modo de ser e de viver de pessoas que acreditam na força espiritual. A espiritualidade nasce na experiência, que pode ser individual ou comunitária, associada ou não a uma religião. Por exemplo, não é necessário ser católico para acender uma vela e fazer uma oração, ou ser budista ou hinduísta para fazer um exercício de meditação. Fecha aspas aí na citação. Muito lindo, né? Muito interessante, não? A espiritualidade pode ser entendida como o nosso mundo interior, nossa subjetividade. É a nossa vida interior e não necessariamente está ligada diretamente a dogmas religiosos ou crenças religiosas, ainda que possa sim haver alguma ligação, até mesmo estar diretamente ligada a esses dogmas religiosos ou crenças religiosas. Vale destacar ainda que a espiritualidade ela é de fundamental importância para nós. Ela se relaciona com as diversas esferas da nossa vida. E aqui eu quero chamar sua atenção para uma relação específica que interessa a nossa aula aqui, espiritualidade e trabalho. É muito legal conversarmos sobre esta relação porque o nosso trabalho é de fundamental importância para nós. O trabalho não é ou não deve ser apenas a nossa fonte de renda, de ganho, mas também a nossa própria obra de vida. Deve ser fonte de realização pessoal para nós e um espaço para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Você encara o trabalho desta forma? Já parou para pensar sobre o trabalho entendido desta maneira? Ou para você, seu trabalho é só um meio de ganho financeiro para sustentar a si mesmo e a sua família? Um dos grandes desafios na contemporaneidade, isso é, no nosso tempo, é justamente a forma como se dá a relação das pessoas com o trabalho. É um tema sensível, sem dúvida. O ambiente de trabalho e as atividades que nós desenvolvemos, elas podem nos oferecer uma série de pressões, excesso de cobranças por resultados e angústias que são decorrentes
dessa vivência profissional. Tudo isso somado pode nos fazer adoecer. É importante estarmos atentos a isso. Mas antes de prosseguirmos aqui, eu sei que você está gostando da aula, eu preciso lembrar a você da importância de registrar a sua presença por meio desse QR Code que aparece em sua tela usando o seu celular. Não deixe de fazer isso, beleza? Vamos lá, vamos continuar. As autoras Ana Célia Carneiro da Silva, Daniela Giareta Durante e Fabiana Regina Veloso Biscoli, em um artigo intitulado Espiritualidade no Ambiente de Trabalho, Estudo Bibliométrico da Produção Acadêmica Nacional 2010 a 2014, esse artigo foi publicado em 2017, nele as autoras afirmam que, em resposta aos desafios colocados pela realidade do trabalho, abre aspas, muitas propostas têm sido estudadas para contornar esses problemas. Uma delas é o retorno ao contexto espiritual, a partir do ambiente de trabalho, na tentativa de diminuir o estresse, suprir necessidades emocionais e sociais, além de melhorar o desempenho pessoal. Fecha aspas. O texto das autoras que eu acabei de citar para você evidencia que essa relação entre trabalho e espiritualidade é real e que tem sido objeto, inclusive, de pesquisa, de estudo por parte da academia. E indica ainda que a espiritualidade pode ser entendida como uma forma de ajudar as pessoas a lidarem com os desafios que o ambiente de trabalho pode proporcionar. Mas não apenas isto. Há outro fator muito interessante que precisamos levar em conta. Uma questão muito interessante pode ser levantada aqui em nossa aula, já que estamos falando sobre essa relação trabalho e espiritualidade. Bom, você certamente já ouviu a seguinte pergunta: qual o sentido da vida? Ou quem sabe já ouviu também aquelas perguntas conhecidas e que são levantadas pela filosofia. Quem somos? De onde viemos? E para onde estamos indo? Já pensou sobre isso? E claro, não precisamos ser filósofos para pensar sobre estas questões. Acredito, todavia, que todos nós, em algum momento de nossa vida, refletimos sobre o sentido da vida. E a espiritualidade é um fator muito importante para ajudar nessa busca pelo sentido da vida, nesse esforço para dar sentido à vida. A espiritualidade ela está relacionada a diversos aspectos da nossa vida, conforme já mencionei antes. E, conforme já citado, o trabalho é um desses aspectos ligados à nossa espiritualidade. O trabalho que nós desenvolvemos também é fundamental para dar sentido à nossa vida. Veja como as coisas elas vão se conectando. Espiritualidade, trabalho, sentido. O nosso trabalho, quando entendido como parte da obra da nossa vida, é fundamental para dar sentido à nossa própria existência. Quando nos sentimos felizes com aquilo que realizamos em nosso trabalho, quando ele nos dá satisfação e nos proporciona crescimento em sentidos variados, sem dúvida, isso faz nossa vida preenchida, mais cheia de significado. Pensando a espiritualidade no ambiente de trabalho, vale considerar aqui alguns fatores muito importantes que contribuem diretamente para a melhoria da vivência diária no ambiente de trabalho, para as interações e para o próprio bem-estar do indivíduo. Que fatores são esses? Vejamos, você pode inclusive olhar aqui comigo na tela. Clima de trabalho amistoso, inovação, solidariedade e paciência com os colegas de trabalho, às vezes falta isso na gente, né? Transformação pessoal e coletiva por meio do trabalho que você realiza, senso de equipe e de colaboração mútua, dentre outros fatores que a gente poderia considerar. Todos esses aspectos, todos esses fatores somados e em equilibração serão determinantes para a construção e consolidação de um ambiente de trabalho produtivo e mais saudável. Todos esses fatores combinados ajudam na configuração de uma espiritualidade saudável e rica, que ajuda o indivíduo a seguir em frente na vida e ser mais feliz em seu trabalho. Você percebe como que a espiritualidade ela tem tudo a ver com o trabalho? Acredito que a esta altura da nossa aula isso já começa a ficar mais claro para você.
E essa relação trabalho e espiritualidade, ela tem, de fato, uma importância fundamental para que você possa, inclusive, produzir mais no ambiente de trabalho. Bom, tendo considerado isto, vamos ver agora um trechinho de uma entrevista com o filósofo e educador brasileiro Mário Sérgio Cortella, em que ele reflete sobre a obra da nossa vida. Cortella é um conhecido educador brasileiro, com 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e incontáveis vídeos disponíveis na internet, onde reflete sobre temas gerais, incluindo o trabalho, e compartilha conosco a sua sabedoria. Vejamos. Qual é a tua obra? É um dos 13 livros que o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella já escreveu. Agora, professor, essa pergunta, qual é a tua obra, causa em muita gente, em todos nós, uma certa angústia ou, no mínimo, um certo incômodo. Foi essa a intenção? Sem dúvida. A ideia de uma questão é aquilo que nos tira um pouco, às vezes, do conforto. Né? Quando alguém diz assim, por quê? Né? Por que você fez isso? Onde você vai? Isso exige uma mudança de postura, de percepção. E uma questão como essa, qual é a tua obra, a pessoa de fato precisa pensar em duas coisas. Primeiro, o que é obra? E segundo, o que é tua? Ou seja, o que me cabe, o que eu preciso fazer, o que eu desejo fazer. Eu gosto muito da palavra obra, né? Ópera, né, em italiano, ou depois também no próprio latim, porque a obra significa aquilo que eu faço e que me faz. Michelangelo um dia escreveu que ogni de pintore dipinta a sé. Né? Todo pintor pinta a si mesmo. Portanto, toda obra me conta. Eu, quando faço algo, seja uma comida, seja um poema, seja um carinho, seja um trabalho, seja, né, um jardim plantado, seja um mal, seja agressão, seja ofensa, eu estou me dizendo. Construindo também. Estou me dizendo, estou me contando, né? Eu estou me expondo, eu estou, para usar um termo mais antigo da filosofia, eu estou objetivando a minha subjetividade. Isto é, eu estou fazendo com que eu saia de mim numa das minhas manifestações. E essa pergunta, qual é a tua obra, se você observa, uma coisa que eu gosto, é que na capa, né, ela tem quase que como se fosse um broto, né? A ideia de algo que nasce, broto mesmo. Os gregos chamavam broto de clon, da onde vem clonagem. Né? Porque a clonagem, o broto é aquilo que eu vou crescendo também, né, dentro dela. Essa é uma obra para pensar um pouco de filosofia. Vez ou outra as pessoas falam, mas para que filosofia? Né? Apenas para não existir automaticamente. Para refletir, né? Para pensar sobre a vida. Aliás, o senhor escreveu, quando o senhor escreveu aqui nesse livro para mim, escreveu, Renata, coragem. Por que, professor? É necessário coragem para responder a uma pergunta dessa, do tipo, será que minha vida está tendo um significado? Todos os livros, claro. A palavra crise é muito boa, né? Porque a palavra crise ela vem do sânscrito, kriya. Quem já teve atividades com yoga, com ashtanga, sabe que kriya são exercícios de depuração, de purificação. E a palavra crise, ela vem do sânscrito kriya, significando limpar, purificar. Toda crise, se bem aproveitada, ou se aproveitada, ela saberá depurar, criar melhor. E o interessante é que, claro, que a resposta nunca é óbvia quando se vai pensar a fundo. E eu gosto, a cada livro que alguém me pede um autógrafo ou que eu ofereço a alguém, eu sempre escrevo alguma virtude nele. E esse livro eu sempre gosto de escrever coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Enfrentar o medo. Claro, o medo de existir, o medo de viver, o medo de fazer. Uma pessoa que diz que não tem medo, ela não é corajosa, ela é inconsequente. Agora, tem pessoas, professor, que não gostam de se questionar, que fogem do questionamento, que detestariam essa pergunta, nem que seja sozinhos no seu próprio quarto, não quero fazer essa pergunta, qual é a minha obra? Tem muita gente que não gostaria. Algumas pessoas, elas preferem a não pergunta para não ter que responder, de fato, ter que agir a partir da resposta. É um direito, mas é um direito um pouco estranho, à medida em que, embora ela seja livre para fazê-lo, ela vai viver de forma mais alienada. A expressão alien, em latim, significa o estranho. Né? Da onde vem alheio, alienígena, alios, aquele que é o outro. E quando eu fico estranho a mim mesmo é quando eu não me conheço.
quando a minha vida fica diminuída, quando eu não construo marcos de solidez, quando eu não robusteço, né, a minha história. Então, perguntar-se é um exercício fortíssimo. Autoconhecimento. Claro, autoconhecimento nos dois sentidos, alto com U e alto com L. Né? Alto, como a gente diz no Sul, e alto, né? De si mesmo e elevado. Não é que meu livro seja algo que leva as pessoas a um conhecimento elevado, não tem essa pretensão. Gostaria que assim o fosse. Mas a autoconhecimento com U leva. Sim, claro. Muito interessante a fala do Mário Cortella. Não, nos leva a pensar sobre nossas próprias ações e sobre onde queremos chegar. A religião, neste sentido, ela pode contribuir muito. Os valores éticos, os princípios morais e as doutrinas religiosas que valorizam a vida humana, a solidariedade e a alteridade, ou seja, a preocupação, interesse pelo outro, o compartilhamento do pão, dentre outras práticas saudáveis que são ensinadas pelas religiões, sem dúvida alguma contribuem e fortalecem laços afetivos e de amizade que são super importantes para a nossa espiritualidade, para a construção de uma sociedade menos egoísta, mais solidária e mais justa. Olha, gente, a minha fala agora foi poética, né? Mas é uma grande verdade para nossas vidas. Nós vivemos numa época em que aspectos negativos da condição humana são muito massificados e apresentados a nós como uma espécie de caminho para a felicidade pessoal. Vamos ver um exemplo interessante disso? Vamos lá e na sequência já caminhamos para a conclusão da nossa aula. O hedonismo. Sim, o hedonismo é uma dessas tendências sociais. Ele tem, inclusive, contribuído para adoecer as pessoas. E adoecê-las não apenas emocionalmente, mas em outras esferas de suas vidas também, como, por exemplo, a esfera familiar, a do trabalho, que nós estamos trabalhando aqui nesta aula, a das relações interpessoais e outras possíveis. Mas o que é o hedonismo, professor? Você deve estar aí pensando em me perguntar. Bom, eu vou explicar para você. O hedonismo ele pode ser definido de maneira bem objetiva como uma busca sem fim pelo prazer e como uma filosofia que tem o prazer como uma espécie de bem supremo. Além disso, ele acaba se configurando mesmo como um estilo de vida, e um estilo de vida que pode ser destrutivo à própria vida. E qual o problema em ter e experimentar prazeres na vida, professor? Você deve estar pensando em me perguntar novamente. Essa imagem maravilhosa que você está visualizando é muito sugestiva para nós. Veja, é claro que é muito bom fazer coisas que nos dão prazer e satisfação, mas a busca egoísta pelo prazer, a satisfação pessoal ao custo de prejudicar outras pessoas e a busca pelo prazer que destrói o próprio corpo são formas negativas de fazer essa busca. É perfeitamente fazer coisas e viver experiências que dão alegria e satisfação sem necessariamente autodestruir-se ou prejudicar outras pessoas. É o que você está lendo aqui. Equilíbrio. Bem, falamos muito nesta aula sobre sentido. E acabamos de considerar o problema do hedonismo, que é uma forma de fazer com que o sentido da vida se perca. Isto é algo muito sério. O que acha de pensar sobre o assunto? É interessante abordá-lo aqui porque nos leva a entender que a felicidade relacionada ao nosso trabalho é algo altamente positivo e que devemos valorizar essa relação possível entre felicidade e trabalho. Ter isso em conta nos ajuda, inclusive, no sentido de repensar comportamentos, posturas, relacionamentos interpessoais e o desenvolvimento de atividades no contexto do trabalho sempre para melhor, sempre visando o melhor. Bom, que pena, pessoal. Estamos chegando ao final desta aula, mas a boa notícia é que nós vamos nos encontrar em outra aula abordando outros assuntos super relevantes como este. Como de praxe, eu vou convidar você a registrar sua presença por meio desse QR Code que aparece aí em sua tela. É muito importante que você faça isso, ok? E, finalizando aqui, lembre-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos.